Fala galera, meu nome é Felipe Batistotti, eu falo aqui de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Eu vou conduzir vocês nessa talk onde a gente vai ver um assunto muito legal e muito da hora, que é sobre Next.js, esse framework muito da hora e que tá numa hype imensa e está sendo muito utilizado por vários desenvolvedores do mundo inteiro. Bora lá então, galera. Então olha só, eu deixei aqui capa aqui do meu contato. Vocês podem apontar aí o celular de vocês para esse QR Code que está na tela. E esse QR Code vai direcionar vocês para o meu site aqui, é card.devinfo.com.br. Acesse o meu site. No meu site vai ter os meus contatos e as minhas redes sociais. Beleza? Vamos seguir aqui. O que a gente vai ver nessa talk, então, gente? A gente tem planejado aqui, então, a gente vai ver sobre a RFC. A gente vai falar sobre, então, esse novo padrão, que é o diretório app. A gente vai falar sobre layouts, as vantagens de usar os layouts, tipos de layouts, como usar os layouts. A gente vai ter uma prática, a gente vai ver na prática como funciona os layouts. E a gente vai ter um adicional aqui, então, na nossa apresentação, que é os loading boundaries e os benefícios de usar e como usar os loading boundaries. Que assim, pessoal, para apresentar tudo o que realmente foi liberado nessa RFC, precisaria de mais talks aí para eu conseguir falar, porque realmente foi liberado muita coisa, foi uma feature muito grande liberada pelo pessoal que desenvolve o Next.js. Então, sobre a RFC, pessoal, essa RFC, que é Request for Comment, certo? É isso. Ela foi aberta em 23 de maio de 2022. Então, assim, o pessoal do Next, que desenvolve o Next.js, eles ouviram a comunidade de desenvolvedores, ouviram no GitHub, no Reddit. Foi uma feature aberta, né? Eles ouviram as necessidades da comunidade de desenvolvedores. E foi uma das maiores atualizações do Next.js até o momento. Quando que foi liberada? Ela foi liberada na versão 13 do Next.js. Saiu agora no dia 25 de outubro desse ano. E foi exposta então na NextConf, nessa última NextConf. Então, pessoal, essa nova convenção aqui, que é o diretório app, que eles disponibilizaram, certo? Essa convenção, esse novo padrão, para quem já utiliza esse framework, né? Para quem já utiliza o Next.js, sabe que o padrão seria esse aqui, né? Esse padrão seria a gente começa pela pages aqui, e aqui por diante então, a gente vai criando os arquivos index, etc, etc. Então, essa novo padrão, essa nova convenção, eles declararam o seguinte, então, a gente cria um diretório app, tá certo? Ou seja, a partir desse momento, então, quem já utiliza o Next.js pode migrar aos poucos, então, para essa nova convenção. Então, necessariamente, tu não precisa sair alterando todos os teus arquivos, todos os teus programas e projetos, enfim. Então, é totalmente migrável essa nova convenção e não forçando, então, os desenvolvedores a sair alterando e fazendo atualizações nos projetos de forma abrupta. Então, vale lembrar, pessoal, que tudo que é criado dentro do diretório app aqui já é renderizado a partir do servidor. Já é um server component. Beleza? Então vamos falar sobre layouts. Então assim, o layouts é uma nova convenção que foi definida pelo Next.js. Ele não é obrigatório, mas ele é um padrão
Ele é um padrão que eles disponibilizaram e que facilita muito a vida do desenvolvedor. A gente vai ver na sequência aqui quando a gente vê a parte prática. Então, assim, ele padroniza, diminui a replicação de código, certo? Então, assim, ele te permite, a partir de um componente só, de um arquivo só, tu consegue replicar e tu consegue usar esse teu código em vários outros componentes aí da tua aplicação. E claro, né, gente, a migração pode ser realizada de forma gradual. Então, assim, as vantagens de usar os layouts. Então, ele possui uma padronização de código, tu consegue replicar o teu layout, certo? O teu esqueleto para todas as tuas telas, né? Tu não precisa ficar ajustando componente por componente. É um arquivo só, um componente só, tu consegue fazer toda a tua estrutura da tua página. Então, só um lugar para mudar, claro, né? O componente ele é renderizado a partir do servidor e dentro do layout também tu consegue realizar requisições. Quem utiliza Axios ou FetchAPI, tu consegue fazer requisições dentro do layout. Então, quais são os tipos de layouts que tem? Então, os tipos de layout que a gente tem é root layout e regular layout. Tá? Olha só, então a diferença do root layout, ele aplica a definição para todas as rotas. Tá? Ele aplica a definição para todas as rotas. Olha só como é que funciona. Então, a partir do diretório app aqui, a gente cria um arquivo chamado layout e ele aplica, então, todas as definições de a tua tela aqui, ele aplica para toda a raiz aqui de componentes e telas que tu criaram dentro dessa estrutura aqui. Todas, né? Certo? Ele aplica para toda a estrutura. E o regular layout é apenas para rotas específicas. Tá bom, pessoal? Olha só como é que funciona. Então, por exemplo, aqui, dentro do diretório app, a gente tem aqui a rota chamada dashboard. E dentro dessa rota dashboard, a gente tem aqui um layout definido só para ela. Então, dentro aqui, o que tiver aqui dentro aqui de component e tela aqui, esse layout vai servir de específico aqui para essas telas aqui. E como é que funciona então o alinhamento dos layouts, gente? Olha só, se eu tenho um layout aqui, esse root layout, né, que ela fica logo abaixo do diretório app aqui, ele vai servir para todas as outras minhas camadas de telas e minha estrutura de telas e componentes aqui. Porém, a gente tem aqui um regular layout aqui, logo abaixo aqui da dashboard a gente tem um regular layout. Então, como é que funciona, gente? O layout que está mais abaixo, na estrutura mais abaixo, ele fica composto dentro do layout principal, dentro do root layout, certo? Ele sempre vai ter um alinhamento aqui entre os layouts. Um compõe o outro, certo? Ou seja, sempre dentro do layout principal. Beleza? Olha que legal isso aqui. Então, como usar os layouts? Olha que legal. Então aqui a gente tem a nossa função, o nosso componente criado aqui, chamado root layout. Dentro dele aqui, ele tem que aceitar um children, certo? Children, como o nome já diz, seriam os componentes filhos, beleza? Então, olha só, aqui a gente tem a nossa estrutura da nossa página aqui, onde esse layout é composto por um header e um footer. E dentro dele aqui, a gente engloba o children aqui, certo? Que é o que vai compor realmente os componentes onde o layout é alterado realmente, certo? Onde tem o conteúdo que muda, que altera na página. O restante, pessoal, permanece igual. O restante é o que é definido dentro do layout. Ou seja, tu não precisa ficar criando componentes, replicando ele nas tuas telas para deixar o mesmo padrão na tua tela, certo? Apenas um arquivo
um arquivo de layout já resolve o teu problema, tá? E qual é o resultado disso aqui, ó? O que que ele gera na estrutura de componentes? Então, olha só, aqui ele criou o componente root layout, o header, que pertence ao layout. Essa dashboard layout é o que fica dentro do nosso layout, é o que realmente é o que altera, é o que é de diferente na tua página. Embaixo aqui é o footer, que pertence ao layout. E é isso aqui que ele gera. Ou seja, a gente consegue ver a estrutura toda gerada, automática aqui, a partir do nosso arquivo layout. Então vamos ver na prática, pessoal, como é que funciona isso. Eu vou abrir aqui então o meu PowerShell aqui. E aqui eu vou navegar então pela estrutura de diretório onde eu tenho os meus projetos. Beleza? Olha só. E aqui a gente vai criar um projeto do zero. Eu vou usar o mesmo projeto padrão que o Next disponibiliza quando a gente cria um projeto com Create Next App. Então, vou fazer o comando aqui, Create Next App, e olha o detalhe, dá um espaço, menos, TypeScript, aqui. Tá? Então, esse é o comando, e hífen, TypeScript, então a gente já está criando o nosso projeto com padrão pro TypeScript. Então, enquanto isso ele está criando aqui, ele vai aplicar as referências aqui. E aqui, então ele criou. Aqui eu criei o comando errado. Vamos de novo aqui. Yarn create next. Vocês não avisam, né, pessoal? Então aqui, type script. Então agora eu criei o comando correto aqui. Yarn create next app. Hífen, TypeScript. Então agora sim. Agora aqui ele está me pedindo o nome do projeto, tá? A primeira coisa que eu vou te pedir, o nome do projeto. Eu vou botar aqui, Next.js, layout. E aqui ele já te pega logo na sequência para aplicar a lint padrão do Next.js, que é o ESLint. Aqui eu vou colocar sim. Tá? Agora aqui ele vai aplicar as dependências aqui, enfim. Essa lint, tá, pessoal? É uma lint padrão que já vem encapsulada com o Next.js. É bem bacana, ela ajuda o desenvolvedor a seguir os padrões de desenvolvimento e até encontrar bugs, enfim, algum código que esteja fora do padrão aí da plataforma. Então, feito isso, ele criou o nosso projeto, ele criou o projeto ali. O que eu vou fazer? Eu vou navegar até o diretório do projeto, Next.js Layout, e aqui eu vou dar um code espaço ponto. Feito isso, então ele vai abrir o VS Code para a gente começar a trabalhar. Aqui quem veio aqui, pessoal, já do padrão do Next.js, quem já trabalha com a ferramenta sabe que o padrão do Next é iniciar com pages, certo? A partir de pages, então a gente tem a estrutura do nosso projeto aqui. Beleza? Então olha só, a gente tem o nosso arquivo underline app, tá? Que a partir daqui começa a estrutura da nossa aplicação, e o nosso arquivo index aqui com a nossa página, ela é uma single page aqui. Então ela tem um head, tem um main aqui com todo o conteúdo de cards e o footer aqui embaixo. Então beleza, vamos começar com o novo padrão aqui, com a nova estrutura aqui.
vamos criar uma pasta chamada app aqui dentro. Tá? E dentro dessa página app, vamos adicionar um arquivo .layout.tsx, TSX, porque a gente está usando TypeScript, tá, pessoal? Tem que ser com esse nome aqui, tá bom, pessoal? Porque senão não funciona. Tem que ser exatamente esse nome aqui, layout. E as extensões, claro, o Next aceita JS, enfim, TS, tá? Ele aceita esse padrão. Aqui, como a gente está usando TypeScript, então é TSX. Tá? Feito isso, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai criar aqui o nosso component export default function root layout, tá? Aqui abre parênteses, fecha parênteses, e aqui, então, abre chaves, fecha chaves. Aqui por padrão, aqui, claro, do React, a gente tem que ter um return aqui dentro. E o detalhe aqui que eu já tinha comentado, que o layout ele tem que aceitar a prop children aqui dentro, tá bom? Tem que aceitar a prop children aqui dentro. E aí você observa o seguinte, ele está reclamando aqui, o TypeScript está dizendo, está em vermelhinho ali, está dizendo que o N, ali o children está com do tipo N, certo? Ele tá vermelhinho aqui, ele está dizendo que falta tipagem aqui para esse children. Então o que a gente vai fazer? A gente vai, aqui em cima, a gente vai criar um type, pode ser com o mesmo nome aqui, só no final a gente adiciona props, type props, e aqui dentro a gente vai botar aqui um children, uma prop children, do tipo react node. E a gente copia o nome aqui desse type aqui. Depois aqui do fecha chaves aqui, a gente dá alguns pontos aqui. E a gente coloca a tipagem aqui então para esse children. Aí feito isso, então a TypeScript parou aqui então de sinalizar como vermelho aqui o children. Então o que eu vou copiar aqui desse nosso arquivo home aqui? Eu vou pegar toda essa estrutura aqui, vou jogar ela aqui para dentro do nosso arquivo. O que eu vou desconsiderar aqui? Essa parte do meio, tá? Esse main aqui, por enquanto a gente não vai usar aqui dentro do layout. Aqui eu só vou mudar esse head aqui, que seria um componente do Next. Eu vou colocar o head padrão do HTML, que esse aqui por enquanto ele está funcional. E aqui embaixo eu vou deixar o footer, beleza? E aqui no meio, gente, o que tem que vir aqui? Aqui é o children, né? Esse children aqui realmente é o que vai compor o meio ali, é o conteúdo que muda dentro da página. Certo? São os componentes filhos. Feito isso, está faltando algumas definições ainda aqui. O que a gente precisa copiar dentro do arquivo underline app? Eu vou pegar a estilização, o arquivo globals.css, que a gente precisa dessas estilizações aqui. E no arquivo index.txt, que era o padrão antigo aqui, eu também vou copiar, vou fazer um import do styles aqui. Tá? Então, olha só. E também tem que copiar o import aqui do image do Next.js. Feito isso, então está pronto. A gente acabou de criar o nosso arquivo de layout. Tá pronto aqui, está definido. Dentro aqui, no painel aqui da esquerda, onde tem o diretório app, a gente ainda vai adicionar mais um arquivo, chamado page.tsx. Esse é uma nova convenção também, adotada pelo Next, tá? Ao invés de index.txt, então a gente, aliás, adotaram então um novo padrão page, tá? Aqui, como a gente está usando o TypeScript, então a extensão é .tsx. E aqui a gente também cria
a nossa função aqui, o nosso component. Aqui o nome eu vou colocar page mesmo. Aqui o nome poderia ser qualquer outro, tá? Eu só vou deixar page para deixar por padrão mesmo. Mas aqui poderia ser inventado qualquer outro nome de componente. E aqui como padrão a gente sempre adiciona o return. Tá? Olha só. O que eu vou copiar, o que eu vou jogar ali para dentro desse nosso arquivo page é exatamente o conteúdo main aqui que a gente deixou para trás. Tá aqui. É só alinhar aqui o código. Beleza. Está faltando ainda a gente fazer o import do styles aqui. Pronto. A gente fez o import do styles para dentro do nosso componente aqui page. Tá? Observe o seguinte, gente. O Next já entende que esse page aqui vai ser o primeiro componente lido aqui dentro desse diretório app. Tá? Ele vai ser sempre o primeiro, assim como era o index anteriormente. E claro, o page aqui funciona dentro da estrutura do layout, certo? O nosso componente aqui vai ser lido aqui dentro, aqui, ó, nesse children aqui. Ele vai entender que é um componente que vai ficar lido aqui dentro e o layout vai funcionar como um wrapper, certo? Ele vai englobar, então, essa nossa página aqui principal. Tá? Olha só, daqui que acontece. Eu vou executar aqui o comando. Eu vou executar o script aqui de dev. Vai iniciar o ambiente em modo de desenvolvimento. Então, eu vou rodar aqui yarn dev. Olha só o que ele vai me dizer. Ele vai dar um erro aqui, ó, dizendo que o AppDir ele é experimental ainda, pessoal. Tá? Ele ainda é experimental. Então ele está dizendo para a gente adicionar essas configurações aqui dentro do arquivo next.conf.js. Tá? Então eu vou parar aqui de novo o serviço e a gente vai abrir o arquivo aqui no painel da esquerda aqui, ó, o arquivo next.conf.js. Eu vou abrir esse arquivo. Logo aqui no final das configurações aqui, o que a gente vai adicionar? A gente vai adicionar as configurações que ele solicitou ali, ó. Experimental, 2 pontos, abre chaves, fecha chaves, porque ele tem mais de uma propriedade ali dentro dele, tá bom? E aqui a gente vai colocar então a propriedade appdir igual 2 pontos true, certo? Então a gente está indicando que a gente está usando essa nova convenção que é experimental, e a gente está indicando isso então no arquivo next.config.js. Beleza. Então, olha só. Vamos de novo aqui, vamos iniciar o nosso ambiente de desenvolvimento. Yarn dev. Aqui ele só está dando um aviso, aqui está esse warn aqui, dizendo que a gente está usando features experimentais e pode causar algum problema ali. O que faltou aqui, pessoal? Deixa eu parar de novo aqui o serviço. O que a gente tem que fazer? A gente pode pegar e deletar aqui esse diretório pages, tá? Vou deletar ele aqui. Ó, pronto. Removido pela lixeira e estabelece então o padrão aqui, o novo padrão aqui de onde ele lê só o diretório app. Tá? Então vamos lá, vou subir aqui o ambiente de desenvolvimento. Então beleza, ele compilou aqui. E aqui então vamos ver como é que ficou. Vamos ver como é que ficou a nossa página aqui, pronto. Então olha só que legal. Ele está exibindo aqui todo o conteúdo do nosso arquivo layout com o footer e o conteúdo aqui do nosso arquivo principal page.txt. E olha só o que dá para fazer.
Olha só o que dá para fazer. Eu vou vir aqui no nosso arquivo layout, logo embaixo aqui do head aqui, vamos adicionar um header aqui para isso aqui. E aqui eu vou botar um nome, react-conf.br. Vamos adicionar um cabeçalho. Vamos ver como é que ficou aqui. Ali. Então olha só que bacana. Então a gente adicionou um cabeçalho aqui também, ó, só para indicar que essa alteração foi feita no layout. Olha só que legal. Então a gente tem um cabeçalho aqui, a gente tem um footer aqui embaixo, tá? Olha só que legal. Então tudo isso aqui pertence ao layout, olha só. Então o cabeçalho aqui e o footer aqui embaixo. O restante, pessoal, o restante aqui do meio aqui pertence ao conteúdo do Pages. Legal? Então olha só, o que a gente vamos seguir aqui no nosso desenvolvimento? No painel aqui da esquerda, no diretório app, vamos adicionar mais uma pasta chamada, mais um diretório chamado blog. Dentro desse diretório aqui do blog, a gente vai adicionar mais um arquivo chamado page.txt. Lembrando que o nome do arquivo tem que ser page, tá bom? Independente se você usa só JavaScript puro, é page.js. Aqui, como a gente está usando o TypeScript, então a gente deixa com a extensão TSX, beleza? E aqui a mesma coisa, então, gente, olha só, export default function. Aqui eu posso colocar o mesmo nome de componente page, tá bom? Dentro aqui das chaves, a gente coloca um return, tá? E aqui, o que eu vou copiar, o que eu vou jogar aqui para dentro aqui desse nosso arquivo aqui, dentro dessa nossa página, eu vou jogar esse conteúdo aqui do main e o H1 que tinha lá no nosso arquivo page. Só vou mudar aqui o título aqui, botar blog. E o que a gente tem que fazer? Fazer um import aqui. Fazer um import do styles também, porém, como a gente está um nível mais para dentro, certo? Do diretório, então a gente tem que botar mais 2 pontos aqui, barra, tá bom? Ele tem que descer, subir mais um nível para encontrar o arquivo CSS, tá bom? Então, feito isso aqui, olha que legal. Eu vou abrir aqui, ó, a minha aplicação, botar barra blog, porque a gente acabou de criar mais uma rota, certo, pessoal? Então, nosso diretório principal barra é a nossa página inicial, e a partir daqui são as rotas subsequentes, tá bom? A gente acabou de criar uma rota chamada blog, e olha só que legal. Olha que bacana isso aqui. Ele acessou, então, a nossa página aqui, blog, e olha que legal. Olha que legal. Ele ainda tem todo o conteúdo do layout que a gente criou lá no início, ó. Ele pegou o cabeçalho aqui, onde a gente criou o React-Conf.br, pegou toda a estilização do layout, tá bom? E aqui embaixo ainda ele também permaneceu o footer aqui, ó. E o conteúdo que muda, aquilo que realmente que muda, é o conteúdo da página. O restante permaneceu igual, tá bom? Então deixa eu voltar aqui. Vou voltar para o código aqui. E olha que legal que a gente pode fazer. Eu vou fazer um import aqui do componente link, tá bom? E aqui embaixo aqui do H1, eu vou fazer o import do link aqui. E aqui, vou botar um href aqui. Vou
botar o href para barra, ou seja, eu vou criar um link aqui para ele voltar para a página inicial. Tá bom? Ele vai voltar para a página inicial. Vamos voltar aqui para o nosso arquivo page, lá do início, e vamos fazer um import aqui também do nosso componente link, que é esse link aqui, ele tem o mesmo objetivo do âncora, no HTML, tá bom? Só que esse aqui é um componente do Next.js. Tem a mesma funcionalidade, só que ele foi performático, né, e construído para o Next.js. Então eu vou copiar aqui esse conteúdo aqui do âncora. Aqui só vou substituir o A ali por link. E aqui embaixo também. E aqui, olha só que legal. Aqui eu vou botar um href para barra blog. Ou seja, clicando aqui, ele vai direcionar para a nossa página blog. Aqui eu só vou mudar a descrição aqui embaixo. Aqui eu vou copiar esse H2 aqui. A estilização permaneceu igual. Vou voltar aqui para a nossa página blog aqui. Aqui dentro aqui a gente pode botar então um título aqui. E aqui a gente vai indicar então para o usuário voltar. Beleza? Aqui como a gente está digitando os caracteres direto, a gente só bota um abre-chaves, fecha-chaves ao redor para ele considerar os caracteres que a gente está colocando. Então vamos ver como é que ficou essa alteração. Olha só, legal, ele adicionou mais um card aqui. Ele adicionou mais um card aqui, blog. Olha que bacana. Eu vou clicar nele e olha só, ele me direcionou então para a página do blog. E veja, pessoal, o que muda aqui é só o conteúdo da página. É o que está no meio, é o que realmente precisa mudar. O restante pertence tudo ao layout. A gente não precisou fazer vários arquivos, enfim, ou importar vários componentes para a página ali, para compor essa nossa página aqui. Apenas um arquivo de layout já resolveu o problema. Então eu vou clicar em voltar aqui, ó, ele volta para a nossa página inicial. E o cabeçalho aqui permanece o mesmo, e o footer aqui embaixo também permanece o mesmo. A única coisa que mudou foi o conteúdo do meio. Então, assim, é muito legal essa nova feature do Next.js. É muito bacana, porque o que acontece? Observe que a gente criou só um arquivo layout. Esse arquivo, ele compõe, né, ele funciona como se fosse um wrapper, né, ao redor de todas as tuas outras páginas e components. Ou seja, tu pode definir toda a tua estrutura de páginas e estilização aqui dentro do arquivo de layout, certo? Sem precisar ficar, sem criar componentes, ficar fazendo importes, né, certo, nas páginas, onde tu teria que importar um footer, um cabeçalho, enfim. Na melhor das hipóteses, tu teria criado, enfim, um componente, né, wrapper, certo, para englobar tudo isso aqui, porém, tu teria que fazer esse import, digamos assim, do componente nas tuas páginas. E o layout não precisa fazer isso, certo? Com o layout, com essa nova definição, tu não precisa fazer isso. Basta só tu criar um arquivo chamado layout, ele já vai aplicar essa definição para todos os teus outros componentes, para todas as tuas outras páginas. Então é muito legal. É uma padronização de código e uma replicação, né, digamos assim, de customização e de componente muito legal e que facilita muito a vida do desenvolvedor. Então, olha só, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Tá? Para concluir aqui, vamos falar um pouquinho sobre Loading Boundaries. Loading Boundaries, como o nome já diz, boundaries vem de digamos, ele vem de limite,
né? Ele é uma limitação, ele é um componente que ele serve para o carregamento entre transitar uma página e outra. Então, olha só, quando tu quer ir de uma página A para página B, e tem algum carregamento no meio do caminho ali, onde precisa carregar alguns dados, certo? Então, esse componente ali, essa tela, ela vai a ser exibida, né, para o teu usuário, de forma para indicar para o teu usuário que ela tem um carregamento no teu sistema, certo? Ele está transitando para outra página, mas ele tem que esperar um pouquinho. Então, esse arquivo ali, essa nova feature, ele faz justamente isso, ele faz o intermédio entre uma página A e uma página B, certo? Apresentando então para o teu usuário que tem um carregamento, que ele precisa ainda carregar alguns dados antes de ir para a página seguinte. Tá? E os benefícios, então, gente, é a mesma coisa. Então, padronização de código, tem apenas um lugar para mudar, certo? Altera em apenas um lugar. Esse command também é renderizado no servidor. E por baixo dos panos, gente, olha que legal, ele usa o suspense do React. Tá? Como usar o Loading Boundaries? Olha só. Então, basta só criar um arquivo, então, loading, dentro da tua estrutura. Ele aceita também as extensões, né? JS, TXX, TS, enfim. Então, só criar esse arquivo ali. Aqui tem um exemplo, por exemplo, olha só. Aqui a gente cria, então, o nosso componente loading e com o return do conteúdo que é da tua preferência. Tá? E olha só, aquilo que é extraído, tá? Aquilo que realmente é extraído aqui para a tua página, para o teu lado do cliente, então, o conteúdo ali que tem na tua página. E olha só que legal, ele já aplica um suspense, ó, gente, do React, agora que saiu foi adaptado agora, melhorado, digamos assim, para a última versão, com fallback aqui do loading, do componente loading. Né? Ou seja, em si o componente ainda não está pronto para ser exibido na tua tela, ele já aplica então o suspense, então exibindo então essa página de load para o teu usuário, enquanto isso o componente é carregado para o lado do cliente. Tá? Enquanto isso o componente é exibido para o teu usuário. Então, gente, teria muito mais coisas para falar. Foi uma, digamos assim, essa RFC foi uma migração muito grande da equipe do Next.js. Eu precisaria de mais talks para falar sobre isso. Então, mas por enquanto a gente fica por aqui. Esse foi um assunto muito legal de falar. Tem muitas novidades, muita coisa bacana. E você pode ir migrando o teu código aos poucos. Não, para quem já utiliza o Next.js, né, você pode migrar aos poucos. Não tem problema nenhum. Ele é uma ferramenta totalmente evolutiva, certo? No sentido, você não perde aquilo que você tem, você simplesmente pode ir evoluindo aos poucos as suas aplicações. E para quem está experimentando agora o Next, você pode aplicar sim essas novas features. Tem o meu QR Code ali na tela, aponta ele para a tua câmera e me segue nas minhas redes sociais e você ali tem o meu contato. Muito obrigado, gente. Eu fico por aqui. Valeu!